Muito bem. Nós estávamos falando da angina, né? Na nossa última aula. Falamos aqui da síndrome isquêmica, né? Isso aqui não interessa para a gente não vai interpretar o eletro, mas a gente precisa, né, acabar aí reconhecendo uma provável síndrome coronariana aguda, que é aquela dor ou desconforto torácico ou em outras áreas da parte superior. Então, isso que é importante, né? Essa dor nem sempre é a nível de tórax, né? Ela pode ser também refletida para o ombro, o braço, as costas. É um desconforto respiratório, sudorese, náusea, né? Você começa a ver também estocomas assim, visuais, né? Aqueles pontinhos pretos, né? A visão. Então, tudo isso são sinais de uma síndrome coronariana. No infarto agudo, o miocárdio, os sintomas com mais de 20 minutos e mais exuberantes que na angina instável. Então, quando você já está infartando, né, propriamente dito, esses sintomas eles se estendem por mais tempo, mais fortes, né? Então aí você já precisa de um socorro imediato. Existem também casos de apresentações atípicas, são mais comuns no idoso, no diabético, renal e mulheres. Então, esses sinais característicos da angina ou do infarto pode se alterar nesses pacientes. Principalmente mulheres podem apresentar outros tipos de sintomas que não característicos, né, de um infarto, tá? E isso algumas vezes pode ser mais preocupante, né? Dificulta a identificação. A dor torácica, né? Como decidir qual dor é devido à síndrome coronariana aguda? Bom, aí existe, né, o consenso, as diretrizes clínicas, né, de cardiologia, que o médico vai precisar do histórico desse paciente, exame físico, do eletro, né, e vai precisar também de fazer os marcadores cardíacos, né? Isso é praticamente o mais importante hoje, porque o eletro em si tem casos de infarto, tá? Que a pessoa está infartando, você faz o eletro dá praticamente normal. Às vezes só um cardiologista bom mesmo é que consegue identificar. Aqui são ondas que não interessam para nós. Ó, aí fazendo um cateterismo, né? É possível ver aqui a interrupção da circulação, né? Um estreitamento de uma artéria coronária. Isso daqui é um infarto já, né? Já vai provocar um infarto. Veja que está bem obstruído, né? Essa parte da artéria. E o tratamento, então? Né? Existe um protocolo
a ser seguido. É quando se caracteriza o infarto, né? Você precisa seguir um protocolo. O protocolo é AS, ácido acetil salicílico, oxigênio, beta bloqueador, a gente já falou muito disso, né? O pós-infarto, usar beta. O nitrato venoso, tá? Também é importante, que é um vasodilatador importante coronariano. O clopidogrel ou o ticagrelor, o pasugrel, que são fármacos também antiagregante plaquetário. Então, ele se junta ao AS para somar, potencializar o efeito antiagregante plaquetário. A heparina não fracionada ou o de baixo peso, muitas vezes também é utilizado, né, para potencializar e não deixar a formação de coágulos. Em alguns casos, quando já é percebido, né, a formação de um coágulo, usar substâncias fibrinolíticas, né, substâncias que vão lá e dissolvam o coágulo. E fazer a angioplastia de urgência, né, nas primeiras 12 horas. O ideal, né, é que faça o mais rápido possível essa angioplastia e já tome todas as providências necessárias, né? Ou apenas abrir a artéria, ou a implantação de um stent, né? Para que haja aí a volta da circulação coronariana e você salva esse paciente. A cirurgia de revascularização do miocárdio, que é a famosa ponte, né? A ponte de Safena, a ponte mamária, radial, consiste em colocar uma ponte, né? Em substituir aqui, fazer um enxerto aqui nessa área, né? Com uma nova artéria. Então, você substitui isso daqui por outra. Então, você faz o que a gente chama de ponte, né? Então, isso aí, às vezes, há a necessidade. Mas você vai saber se vai precisar ou não de uma ponte só após a angioplastia. Bom, esse tratamento todo principal, ele vai se basear principalmente em cima das plaquetas, né? A plaqueta é a chave aqui, a formação de coágulos, né? A ativação plaquetária, que vai provocar a obstrução coronariana. Você tem lá a formação de uma placa, essa placa pode se romper e aí vai formar a agregação plaquetária e é onde forma-se o coágulo. A plaqueta, né, ela tem duas vias de estímulo para a sua agregação, para a sua união. Uma delas é o tromboxano, que é sintetizado a partir de uma ciclooxigenase plaquetária, uma COX do tipo 1. Então, essa é uma via de estímulo para agregação. A plaqueta tem receptores próprios para o tromboxano, né? Uma outra via é o ADP. O ADP é liberado
e o ADP vai se ligar ao receptor também próprio, chamado de IP2Y12, e esse receptor estimulado pelo ADP acaba também estimulando a agregação plaquetária. Bom, mas como que essas substâncias são liberadas? Elas são liberadas sempre que houver ativação plaquetária. E a ativação plaquetária vai se dar principalmente, né, com o contato dessa plaqueta ao colágeno do vaso. Né? O colágeno, ele vai, quando ocorre a lesão do vaso, a lesão vai expor o colágeno. E esse colágeno exposto a plaqueta vai se ligar a ele, e o colágeno também tem a liberação de um fator importante, que é o fator von Willebrand, que vai se ligar a receptor específico da plaqueta, e aí começa a adesão, aí começa o fenômeno de agregação. Então, por isso que a agregação sempre vai acontecer a partir de uma lesão do vaso ou uma lesão da própria plaqueta, como a lesão da própria plaqueta. Às vezes, né, você não tem a lesão do vaso, mas você tem algum tipo de inconformidade com a circulação dentro do vaso, que a plaqueta ela começa a bater aquele tipo de obstáculo, e esse trauma plaquetário também pode gerar a lesão, porque esse batimento plaquetário nesse obstáculo pode começar a liberar o tromboxano e o ADP, e começa aí, então, um processo de agregação. Como que isso pode acontecer? Quando você põe, vamos supor, um stent. O stent é algo de estranho dentro daquele vaso. E a plaqueta batendo aquele stent pode gerar ativação plaquetária. Por isso que quando se coloca um stent, esse paciente vai precisar fazer uso de inibidores do receptor de ADP e inibidores do tromboxano. Hoje a gente usa aí, quando se usa um stent farmacológico, a gente usa esses dois fármacos pelo, no mínimo, 1 ano. E depois disso, tira-se um e pode continuar com o outro. Ok? Então, é importante que a gente saiba que os dois tipos de estímulo para a agregação plaquetária vêm dos receptores P2Y12, do ADP, e do receptor de tromboxano. A tropina, a trombina também pode servir, tá, de estímulo para agregação plaquetária. Então, aqui só dando uma exemplificada, né? A lesão, a liberação de colágeno, né? Esse colágeno vai se ligar a uma área específica, a receptores 2A, 1A, e a liberação do fator de von Willebrand, que vai se ligar ao seu receptor. E aí você vai ter a liberação de tromboxano, a liberação de ADP, e vai começar aqui a ativação plaquetária. Lembrando sempre que a agregação plaquetária
é feita através de pontes de fibrinogênio, né? A plaqueta tem receptores chamados de glicoproteínas 2B3A, e através dessas pontes é que o fibrinogênio se liga. E através dessa ligação é que ocorre a agregação plaquetária. Ok? A trombina que está presente na circulação, né, através também de substâncias liberadas pelo endotélio vascular, a trombina também se liga às plaquetas e a trombina ela gera a liberação de grânulos plaquetários. Ocorre o que chamamos de desgranulação plaquetária, com a liberação de ADP, a liberação de tromboxano, serotonina, e tudo isso vai fazer com que haja a agregação plaquetária. Bom, o tratamento inicial de uma síndrome coronariana aguda. MONA. O que é MONA? É morfina, oxigênio, nitrato e AS. Então, essa sigla aqui é o tratamento inicial de uma síndrome coronariana. É morfina, oxigênio, nitrato e AS. Por que a morfina? Porque na síndrome coronariana você tem aquela dor, e a dor é muito forte. E o estado de dor leva a quê? Leva a estímulo simpático. Quando você está com dor, você tem estímulo simpático. E veja, se você está com uma síndrome coronariana e você tiver a estimulação simpática, você vai ter o maior esforço do coração, vai aumentar o trabalho cardíaco, e isso vai consumir mais oxigênio, e isso vai aumentar a angina, pode precipitar o infarto, né? Quando se tem um infarto agudo, sem supra, quer dizer, está ocorrendo o infarto, mas a circulação ainda está se mantendo, você vai ter o uso de nitroglicerina ou um análogo, né? Lembrando que a nitroglicerina é um nitrato, é um vasodilatador. O antitrombótico, né? E o clopidogrel, que é um antiagregante plaquetário. Hoje nós temos fármacos específicos para inibir as glicoproteínas 2B e 3A. Quem são mesmo essas glicoproteínas 2B e 3A? São as glicoproteínas que vão se ligar ao fibrinogênio, formando as pontes de fibrinogênio, onde vai haver a ligação entre as plaquetas. Então, hoje existem fármacos, né, que inibem também essas glicoproteínas. São fármacos mais novos. A Beximab, o Tirofiban, Eptifibatide, né, são esses fármacos que agem. Então, eles têm aí a velocidade, né, mais ou menos rápido de ação, somente a Beximab é mais lento, mais de 12 horas. Eles têm especificidade. Então, esses dois últimos têm maior especificidade, né? Nós temos aí alguns nomes comercial. São fármacos que são ainda pouco utilizados pelo alto custo desses fármacos. A morfina
usada de 2 a 4 miligramas intravascular, né? Tem uma analgesia, redução de ansiedade e retorno venoso. Essa é uma ação também importante da morfina. A morfina, quem vai trabalhar em hospitais, vai ver que no caso também de edema pulmonar, né, agudo, em alguns casos de insuficiência cardíaca congestiva, vão estar utilizando a morfina. Pô, mas por que a morfina se o paciente ele não está com dor? É por causa dessa ação aqui, ó. Quando aquele paciente tem uma angústia respiratória, né, a dificuldade para respirar por congestão, a morfina também é importante, né? Porque ela tira a ansiedade do paciente, porque aquela falta de ar aumenta muito, né, o estado ansioso, e diminui o retorno venoso, dilata-se as veias, segurando mais sangue dentro das veias, diminuindo o enchimento ventricular, diminuindo então a passagem aí de sangue. E isso é importante, essa redução venosa, para reduzir a ansiedade e reduzir a congestão, reduzindo aí aquela angústia respiratória. Então, a morfina, efeito analgésico, redução de pré-carga, não reduz a mortalidade. A congestão pulmonar é reduzida, é tirada aquela dor pré-cordial, né, que o paciente sente, tá? E evitar na hipotensão, evitar no infarto agudo do miocárdio e traque e bradiapneia. O oxigênio é um suporte importante para esse paciente, né? Porque o paciente que está infartando, o paciente que está com uma angina, ele está com dificuldade na respiração, né? Em mandar o oxigênio para as células. Então, esse suporte, ele é importante. Ele é dado com um catéter nasal ou até com máscaras, né? Respiração bucal, tá? Isso aqui é importante. E normalmente entra-se com o oxigênio quando a oximetria está abaixo de 94. O nitrato. O nitrato, né, é o derivado da nitroglicerina. Foi descoberto que a nitroglicerina, que é explosivo, né, foi descoberto que ele tinha um efeito vasodilatador importante. Nas minas, se eu não me engano, foi na Inglaterra isso. As pessoas que trabalhavam dentro das minas, que são chamados de mineiros, né? Começaram a perceber que tinham muita dor de cabeça. Eles entravam naquelas minas e tinham muita dor. E aí, então, foi chamado lá alguns médicos da época para tentar descobrir o porquê que estava dando essa dor. E foi, então, feito as coincidências, né, que esses mineiros, os trabalhadores, eles tinham essa dor justamente após alguma explosão.
Então, eles usavam a nitroglicerina como explosivo, e depois eles entravam lá para fazer a retiragem, para retirar aquele material. E aí que eles tinham muita dor. Então, foi visto que o causador dessa dor é que quando eles usavam a nitroglicerina, ficava lá disperso aquele ar dentro da mina, o gás, né, contendo muita concentração de nitroglicerina. Eles entravam lá, inalavam aquilo e geravam uma vasodilatação, principalmente a dilatação cerebral, e aí gerava muita dor. Daí, então, que descobriram que a nitroglicerina era um vasodilatador. E aí, então, foram trabalhando em cima disso e surgiram aí alguns fármacos derivados da nitroglicerina. Hoje nós temos nitratos utilizados de forma sublingual, né? Você põe embaixo da boca, e rapidamente você tem um efeito vasodilatador. A própria nitroglicerina é usada intravascular também para provocar essa vasodilatação, né? Só que, consequentemente, né, abaixa também a pressão. Então, se o paciente já estiver com uma pressão relativamente baixa, tem que tomar um cuidado ao uso de nitrato, né? Aqui está falando atenção para uma pressão sistólica abaixo de 90, tá? É perigoso. Ok? O nitrato, tá? Ele entra na célula e vai interferir aqui em algumas enzimas. E o nitrato ele vai ser transformado em óxido nítrico. E o óxido nítrico é um potente vasodilatador, né? Vai aumentar o GPM, né? E que vai aumentar aqui a conversão, né, a miosina de cadeia leve, e vai gerar o relaxamento vascular. Vocês já devem ter ouvido falar que o sildenafil, que é o Viagra, né, e outros fármacos semelhantes, não podem ser utilizados com nitrato. Paciente que faz uso de nitrato não pode usar o Viagra ou fármaco semelhante. E por quê? Porque esses fármacos são inibidores da enzima fosfodiesterase, mais especificamente a fosfo-4, né, que degrada o GMP. Então, se eu uso o Viagra, eu inibindo a enzima, eu não vou ter a degradação e eu vou ter aumento de GMP. Com o aumento do GMP já provocado pelo nitrato, eu tenho uma potencialização do GMP. Eu tenho uma potencialização do relaxamento vascular e eu posso ter uma hipotensão severa, né? Então, por isso que eu não posso associar nitrato ao sildenafil. Ok? Beleza? O nitrato, gente, ele tem uma característica importante na função cardíaca. O nitrato, além de gerar uma vasodilatação, aumentando a capacitância venosa,
diminuindo a resistência arterial. O nitrato ele tem uma propriedade que a gente não sabe ainda muito bem como funciona, qual é o mecanismo, mas é percebido, tá, que o nitrato ele aumenta o suprimento de oxigênio para o miocárdio, principalmente em áreas isquêmicas. Então, o nitrato ele aumenta a irrigação para áreas isquêmicas. Foi observado já em alguns exames, né, que ocorre uma dilatação e a melhor distribuição do fluxo coronariano, principalmente por artérias colaterais. Tá? Então, essa ação, né, é importante, porque a gente percebe aí um aumento da circulação coronariana, um aumento, né, significativo da oxigenação em áreas em isquemia. Ok? Então, além da dilatação, também ocorre essa melhor oxigenação. O uso de nitratos não reduz a mortalidade, dor ocorrendo sinais e sintomas da insuficiência cardíaca congestiva, emergência, né? Hipertensiva também pode ser utilizado. A nitroglicerina tem um efeito de imediato, aqui só falando de doses a serem utilizadas. Concentração, precisa evitar prescrever. Bom, evitar a prescrição de nitratos sem dor pré-cordial. Então, se não está tendo dor, porque você não está tendo área com isquemia. Né? Sem congestão ou uma insuficiência cardíaca congestiva. Em pacientes normotensos. Tá? Isso aí, então, a gente deve, né, de ver bem o tratamento. Uma coisa que acontece quando se usa o nitrato. O nitrato pode gerar taquifilaxia. O que é uma taquifilaxia? O que é uma taquifilaxia? Estou perguntando. Não estou lembrado. Mas eu sei que o senhor comentou isso daí. Deixa eu ver se não foi nem aula tratando de ICC, foi quando o senhor estava falando de beta-bloqueador lá no começo, o senhor comentou disso daí. Mas eu não estou lembrado. Bom, a taquifilaxia é quando o medicamento ele perde o efeito, a ação, né? Ele deixa de fazer efeito. Então, o nitrato, quando você começa a usá-lo frequentemente, chega uma hora que você percebe que ele não faz mais efeito. Diminui o efeito dele. Tá? Isso que é taquifilaxia. E o que fazer? Né? O nitrato, para que ele seja convertido em óxido nítrico dentro das nossas células, ele precisa de um radical sulfidrílico.
presente em nossas células. Esse radical é sulfidrílico, tá? É que acaba sendo importante para que haja a conversão do nitrato em óxido nítrico. Só que esses radicais, eles são assim limitados. Então, quando você usa muito o nitrato, chega uma hora que esses radicais eles se esgotam. E aí, sem eles, você não consegue ter a conversão deles em óxido nítrico. Tá? Como a gente pode resolver esse problema? A gente usa aqui acetilcisteína. Acetilcisteína, que é aquele fármaco que a gente usa, né, para fluidificar a secreção brônquica. Ele é rico em radicais sulfidrílicos. Então você começa a usar acetilcisteína para repor esses radicais. E aí o nitrato volta a fazer efeito. Tá? A gente usa também acetilcisteína em caso de intoxicação pelo paracetamol, né? A gente comentou isso já, certo? É a mesma coisa, ok? Então, em caso de taquifilaxia pelos nitratos, acetilcisteína, ok? Gente, antes de começar a falar de AS, eu vou pedir 2 minutinhos, tá? Eu vou descer para abrir a loja que os funcionários estão lá embaixo. 1 minutinho só. Ok. Desculpa, gente. Vamos lá. Bom, a outra droga, então, outro fármaco que a gente usa muito, o AS, é o ácido acetil salicílico, né? E a dose de 81 a 325 miligramas em caso de ataque. Ai, subi a escada correndo. Cansei. É o seguinte. Para se ter
ação antiagregante plaquetária, para inibir a agregação, né, é necessário, na circulação, uma dosagem de 40 miligramas de ácido acetil salicílico. Segundo os estudos, é isso que se precisa. Então, convencionou-se a utilizar um comprimido de AS infantil ao dia, que é a menor dose disponível no mercado, né, que é 100 miligramas. É uma dose suficiente, já com as perdas que você pode ter de absorção e tal, inibiria a agregação plaquetária. Lembrando que as plaquetas são anucleadas. Uma vez inibido a COX plaquetária, o AS ele inibe de forma irreversível a enzima ciclooxigenase. Então, essa plaqueta não consegue sintetizar uma outra COX. Então, inibiu. Acabou. Essa plaqueta morre sem ter uma outra COX. A vida média das plaquetas é aí média de 8 a 12 dias. A gente fala que a média é 10 dias, né? Então, a cada 10 dias, essa plaqueta morre e vem uma nova. A renovação plaquetária gira em torno de 10% ao dia, tá? 10% ao dia. Então, todo dia eu tenho a renovação de 10% das plaquetas. Em caso emergencial, numa suspeita de infarto, de início do infarto, de angina, é recomendado que se dê uma dose de ataque de AS. Então, a gente usa aí praticamente 3 comprimidos de uma vez. Vai dar em torno de 300 miligramas. Ok? E a manutenção a gente usa 100 miligramas. Então, ele tem uma ação inibitória sobre o tromboxano. Ok? O ácido acetilsalicílico, alguns pacientes podem ter uma hipersensibilidade, mas isso é raro, né? E também tem a preocupação de pacientes com úlcera péptica ativa, né? Porque a ação dele é anti-inflamatória, então pode inibir as PG, a gástrica, né? Mas é o que nós temos aí, de melhor para ação anti-agregante. Então, aqui mais uma vez, endotélio vascular lesionado, liberou o fator de von Willebrand, o colágeno, ligando a receptores, ativando a COX, ativando as glicoproteínas para fazer as pontes de fibrinogênio, e também a ativação desses receptores ocorre a liberação de ADP. O ADP estimula o receptor P2Y12, que estimula, por sua vez, a COX a sintetizar mais tromboxano. E também ocorre a liberação de tromboxano, que vai também ativar as plaquetas. E aí ocorre a agregação. É importante a gente lembrar que a célula endotelial vascular, através de uma COX, que hoje a gente sabe que essa COX é uma COX do tipo 2, ela libera a prostaciclina, que tem uma ação antiagregante plaquetária, enquanto o tromboxano tem ação agregante, a PGI tem ação antiagregante. Ok? O AS, o ácido acetil salicílico, tem a função apenas de inibir a COX, inibe a COX.
não deixando ter síntese de tromboxano. Ok? Muito bem. Então, no tratamento do infarto, agentes antiplaquetários. Aqui está a aspirina, mas é o ácido acetilsalicílico, né? Inibição a enzima COX com bloqueio de síntese de tromboxano. A dose aqui, conforme o autor que você pega, tem uma avaliação, mas o que a gente usa como média, né, na dose de ataque, são 3 comprimidos, que vai dar 300 miligramas, tá? Usar aspirina em dose em todos os pacientes, se não houver contraindicação. Muito bem. Aspirina sempre, imediatamente, a dose, ó, tá? Então, cada autor, cada consenso muda aí essa dose, mas eu reforço que a gente usa mais na clínica como padrão, são 3 comprimidos. Implica em redução de mortalidade. Você usando isso aqui imediatamente após assim, o sintoma, você reduz a mortalidade, tá? Muito bem. O uso de AS, tá? Como dose de ataque, né? Os 3 comprimidos, e dose de manutenção, 100 miligramas dia, em todos os pacientes, salvo contraindicações, independente da estratégia e tratamento, continuando por tempo indeterminado, tá? Tempo indeterminado. Esses níveis que aparecem aqui de evidência, tá? Isso aqui é segundo os protocolos, segundo as diretrizes, tá? Da Sociedade de Cardiologia. Interações medicamentosas pelo uso do AS. Risco de hemorragias gastrointestinais é aumentado quando o AS for ingerido simultaneamente com ácido valproico, que é um anticonvulsivante, com álcool, anti-inflamatórios, barbitúricos e corticoides. Então, essas interações podem aumentar o risco de hemorragias gastrointestinais. O AS pode deslocar os cumarínicos e potencializar seu efeito. Quem são os cumarínicos? O que é um cumarínico? Estou perguntando, gente. Ninguém responde? A gente viu em... Foi Gnosia? Que a gente viu com Marinas? O que é a cumarina? É aí que eu vou lembrar. Fazer uma força aqui. Ninguém mais vai fazer força? Só o Arthur? Gente do céu. Os cumarínicos são anticoagulantes. Anticoagulante. Tá? Não esqueçam disso, por favor. Então, o AS pode deslocar os cumarínicos e potencializar seu efeito. Ou seja, o uso de AS pode provocar hemorragias em pacientes que fazem uso de anticoagulantes cumarínicos. Os cumarínicos, eles se ligam muito às proteínas plasmáticas. Substâncias ácidas têm maior preferência pelas proteínas. Então, o AS, por ser uma substância ácida, tem maior afinidade às proteínas. Então, o AS acaba se ligando e deslocando o cumarínico. E o cumarínico acaba ficando em maior concentração livre, aumentando a sua ação anticoagulante. E aí você acaba tendo hemorragia. Ok? Não é para esquecer mais disso, hein?
O AS pode diminuir a biodisponibilidade de muitos anti-inflamatórios não esteroides e anticonvulsivantes, como a idotaína. Isso aqui tem suspensão. Bom, o AS pode interferir com a coagulação sanguínea normal, devendo ser suspenso uma semana antes do ato cirúrgico. Em cirurgias eletivas, né, ocorre a suspensão do uso do AS pelo menos 7 dias antes. Por quê? Porque as plaquetas, como eu disse, se renovam em média 10% ao dia. Então, se você suspender 7 dias, você teria, teoricamente, né, 70% de plaquetas novas com a COX, com a produção de itromboxano. Ok? O AS pode intensificar o efeito hipoglicemiante da insulina ou das sulfanilureias antidiabéticas, reduz a eficácia dos agentes uricosúricos, bloqueia o efeito de diuréticos da espiro, antagonizar o efeito antihipertensivo do captopril. Então, algumas interações aí do AS. Beta-bloqueador. Os beta-bloqueadores são utilizados tanto em caso de anginas quanto em caso de infarto. O que mais se usa hoje é o metoprolol, que é um fármaco bastante seletivo para beta-1. Tá? O metoprolol. Normalmente se usa 50 miligramas, mas também em alguns casos, pode-se usar a dose de ataque, 200 miligramas dia. Também nós temos o atenolol, o propanolol, né? Só que lembrando que o propanolol é um fármaco não seletivo. Ele bloqueia todos os receptores. E aí você pode ter o problema principalmente com os pacientes asmáticos. Né? Atenolol também é bastante seletivo, mas ele perde bastante também a seletividade com o aumento de dose. O que a gente não percebe muito quando se usa o metoprolol, que é um fármaco mais novo. Ok? Tem que tomar atenção com a bradiarritmias, hipotensão e caso de broncoespasmo. O beta-bloqueador também reduz mortalidade. Tá? É importante isso, né? Porque quando a gente tem o infarto, ou também quando a gente tem a angina, como eu já disse, a dor, né? Nós temos um aumento da atividade simpática. E esse aumento da atividade simpática vai acabar gerando o aumento da atividade cardíaca. Se o coração já está com algum comprometimento, com estado de angina, né, com a dificuldade circulatória, e você vir com um aumento da atividade simpática, você vai exercer um aumento da atividade cardíaca, aumentando o consumo de oxigênio, o que vai piorar a angina ou até mesmo o infarto. Então, é importantíssimo o beta-bloqueador nesses casos. E isso acaba salvando vidas. Contraindicação, histórico de broncoespasmo. Mas esses fármacos mais utilizados, mais seletivos, né, eles não mexem muito bem com o beta-2. Eles agem mais a nível de beta-1. Ok? Por serem mais seletivos.
Os beta-bloqueadores, né? Uso endovenoso ou intravascular, o metropolol, 5 miligramas, então isso aqui é mais questão de dose, não tem muito interesse para a gente. Via oral aqui são as doses que a gente usa. O metropolol usado de 50 a 100, ciprolol, o propanolol, então só exemplo de doses que são utilizadas. Então, o beta-bloqueador, tá, ele é importantíssimo, tá, em casos de angina e em casos, tá, de infarto. Eles fazem parte de protocolos onde nós temos que seguir esses protocolos. Ok? Muito bem. O clopidogrel. O clopidogrel é o fármaco, então, que é um bloqueador do receptor P2Y12, que é o receptor de ADP da plaqueta. Quando se usa o clopidogrel, você precisa usar uma dose de ataque de 300 miligramas a primeira vez. Isso corresponde a 4 comprimidos. A manutenção, tá, é feito com 75 miligramas 2 vezes ao dia. Pacientes com mais de 75 anos, não fazer dose de ataque. Então, em paciente de 75 anos ou mais, não deve fazer uso de dose de ataque. Então, no tratamento do infarto, a gente vai usar o AES, vai usar o beta-bloqueador e vai usar um outro antiagregante, inibidor de P2Y12. No caso aqui, o clopidogrel, né? O bloqueador, o receptor é plaquetário de adenosina, reduz níveis de fibrinogênio e bloqueia parcialmente receptores também da glicoproteína 2B3A. Então, há uma diminuição dessa atividade, porque é o ADP, é o receptor, 2B, é o receptor P2Y12, que vai acabar estimulando, né, essas glicoproteínas a se ligarem ao fibrinogênio. Tá? O clopidogrel é um antagonista, então, do ADP plaquetário, a dose de ataque, dose de manutenção, mínimo de 30 dias até 9 a 12 meses. É prescrito 6 ou mais horas antes da angioplastia, reduz eventos isquêmicos em 28 dias. Então, ele entra em vários protocolos, né, que são utilizados. Mais uma vez eu digo, quando se faz uma angioplastia com o implante de um stent, que é uma prótesezinha, né, que vai dentro da artéria para manter aquela artéria aberta, esse paciente precisa fazer uso de antiagregante plaquetário. A gente usa os dois mais importantes, o AS, que é o bloqueio de COX, e o bloqueio do receptor P2Y12. A gente usa os dois antiagregantes e precisa ser utilizados por pelo menos um ano. Por que isso? Porque essa prótese que está lá, ela precisa ser, essa área precisa ser repitelizada.
Ele chama de repitelização. O que é? Vem um epitélio e vai cobrir, revestir essa prótese. Ela vai ficar, então, revestida pelo epitélio vascular. Antigamente, esses stents, eles eram simplesmente uma prótese. Essa repitelização acontecia de forma rápida. Em 30 dias já estava repitelizado. Só que quando você tem uma repitelização rápida, você tem uma cicatrização mais grosseira, né? E o que isso acarreta? Acarreta numa cicatrização. E aí, quando você suspende esses fármacos, essa cicatrização pode servir de obstáculo e gerar trauma plaquetário. E pode, então, gerar ativação plaquetária nessa área e formação de um trombo. Aí, quando perceberam isso, eles falaram, bom, a gente tem, então, que retardar a repitelização, fazer com que a repitelização seja mais lenta. E quanto mais lenta, mais fina ela fica. E aí, então, que surgiram os stents, chamados stents farmacológicos. Esses stents, eles são impregnados com substâncias farmacológicas anti-repitelização, retarda a repitelização. Então, essa repitelização vai acontecendo de forma muito lenta. A repitelização, quando se usa um stent farmacológico, ela leva até 1 ano para acontecer, contra 30 dias sem ser farmacológico. Tá? Então, é por isso que hoje se usa praticamente sempre, né, esses stents farmacológicos, e por isso que se usa esses fármacos, os 2 fármacos juntos, por pelo menos 1 ano. Muitos cardiologistas têm medo de suspender e deixam o paciente usar esses 2 aí ad eterno. Só que também é complicado, né? Porque esse paciente não pode ter uma batidinha que dá aquele sangramento todo, né? E não para, e sangra muito, fica tudo roxo, encostou em qualquer lugar, fica tudo preto, roxo, né? Porque a agregação dele é muito lenta, né? Muito bem. Mas a literatura diz que a repitelização em 1 ano. Então, normalmente, 1 ano, tá, 1 ano e meio, pode suspender um deles e continuar com o outro. O que normalmente se faz, suspende esses fármacos bloqueadores de ADP e continua com o AS, quando não há contraindicações. Então, a associação de inibidores de bomba de prótons ao clopidogrel merece destaque. Diversos estudos in vitro indicam a ocorrência de redução na inibição plaquetária induzida por clopidogrel, quando da associação desses inibidores de bomba. Então, precisa ver isso daí. E sugerem que isso seria especialmente frequente com o omeprazol, porque ele pode formar aqui ser um indutor enzimático. Efeitos colaterais do clopidogrel: tontura, cefaleia, fraqueza, náusea, vômito, diarreia, são coisas, né, que podem aparecer. E pode também surgir a púrpura por trombocitopenia. Ticagrelor. Qual a característica dela, né? É uma ciclopentiltriazolopiridimidina. Nossa Senhora, né?
O ticagrelor, conhecido com o nome comercial de Brilinta, ele é um fármaco mais novo, mais recente, e tem uma diferença do clopidogrel, do pasugrel. O clopidogrel e o pasugrel são considerados profármacos. Eles não são ativos. Eles precisam sofrer a primeira passagem ou a metabolização hepática para se transformar no fármaco ativo, para liberar o princípio ativo. O ticagrelor, ele é ativo, tá? Ele é ativo. Só que também tem as desvantagens, né? A gente precisa usar 2 comprimidos ao dia. 90 miligramas por comprimido, 2 comprimidos ao dia. Em vários estudos foram confirmado a superioridade dele ao clopidogrel, tá? Certo? Tem que tomar um certo cuidado na insuficiência hepática, né? Sangramento ativo e combinação com inibidores fortes de alguma isoenzima do citocromo, somente do 3A4, onde é metabolizado esses fármacos. Bom, uma outra desvantagem do ticagrelor também é o fator econômico, né? O clopidogrel é um fármaco hoje até relativamente mais barato. O ticagrelor é um fármaco mais caro. Eu não sei quanto que eu diria para você que sairia hoje, mas até muito pouco tempo atrás, uma caixinha dele que dá para um mês saía em torno de R$300, enquanto que o clopidogrel 50, 60. Então há uma diferença econômica aí, né? Importante. Mas está comprovado a superioridade dele, tá? Então, o que eu disse aqui, o ticagrelor é absorvido e já vai direto para a ação plaquetária. Ele já é um fármaco ativo. O clopidogrel ele precisa sofrer uma oxidação, né, a metabolização, para liberar o princípio ativo. Então, ele é uma prodroga, tá, que requer metabolização para tornar-se uma droga ativa. Ok? Veja aqui alguns trabalhos, né? Sugere que o ticagrelor, tá, tem um efeito superior na inibição da agregação plaquetária. Tá? São trabalhos que indicam a sua superioridade. O prasugrel. O prasugrel também é um outro fármaco, né, antagonista de P2Y12, é um tinopiridina, a dose dele é 60 miligramas, dose também de ataque, e a manutenção 10 miligramas ao dia. Também usado em associação ao AS, tá? Maior risco de sangramento comparado ao clopidogrel. Tá? Então, tem aí uma ação mais acentuada na agregação plaquetária. Só o exemplo da cascata da coagulação. Então, aqui já começa a falar de coagulação. Então, o pasugrel, gente, o pasugrel e o
clopidogrel são os fármacos usados antes do ticagrelor, tá? Então, esse aqui é um pouquinho superior ao clopidogrel, mas o ticagrelor acaba sendo superior também ao prasugrel, embora alguns trabalhos não apontem tanto essa superioridade. Os trabalhos que nós temos apontando superioridade é em relação ao clopidogrel. Ok? Muito bem. Gente, nós temos a coagulação, né? O processo de coagulação. E nós temos os fatores endógenos, né, que estimulam a coagulação, e temos também alguns fatores anticoagulantes, né, como o caso da proteína C, tá? A proteína C, que é um agente anticoagulante, um agente endógeno anticoagulante. É a proteína C que os contraceptivos inibem, tá? Por isso que contraceptivo pode ser um agente estimulante da coagulação, por inibir o agente anticoagulante endógeno. Tá? Ok? Muito bem. Lembrando que nós temos, né, vários fatores, né, que vão sendo estimulados e produzidos até a gente ter a ativação da protrombina, gerando a trombina, e a trombina induzindo a transformação do fibrinogênio em fibrina. E a fibrina que vai formar a rede, né, de fibrina para iniciar o processo de coagulação. Então, isso é importante que a gente saiba, que a trombina é um agente estimulante da fibrina. Nós temos mecanismos anticoagulantes endógenos. E o mecanismo anticoagulante endógeno é a antitrombina 3, AT3, tá? É o principal inibidor da cascata da coagulação. Então, essa antitrombina 3 é um importante anticoagulante que nós temos, tá? Inibe a trombina, inibe a ativação dos fatores 9, 10, 11 e 12, a atividade potencializada pela heparina, inibidor a via do fator tecidual TFPI. Vejam bem, essa antitrombina que nós temos no nosso organismo, na nossa circulação, ela é importante como anticoagulante. A heparina, que é um anticoagulante que a gente usa, a heparina nada mais é do que uma potencializadora da antitrombina, tá? A heparina, então, ela vai potencializar a ação da antitrombina. Tudo bem. Vamos lá. Então, nós temos a antitrombina 3, né? Que ela vai se ligar à heparina, e aí você tem heparina e antitrombina 3 ligada, tá? Essa é a heparina não fracionada, tá? E essa heparina, veja, ela se liga à antitrombina 3, tá? E ela também ainda sobra pontos de ligação aonde se ligam também a trombina, tá? Então, os fatores a coagulação ativa.
a trombina, fator 10, fator 9, fator 11, fator 12, todos esses ativados são fatores pró-coagulantes. Quando você usa a heparina, você vai estimular, tá, a antitrombina a inibir esses fatores pró-coagulantes. Então, quando a heparina se liga à antitrombina, a heparina acaba potencializando esse efeito. E aí a antitrombina vai se ligar à trombina e a heparina também se liga à trombina. E aí a antitrombina e a heparina ligada à trombina, você não tem como gerar o estímulo para a formação de outros agentes. Então aí que vem a ação anticoagulante, né? Veja, a heparina, ela também pode se ligar à antitrombina, e a antitrombina vai ser potencializada para ligação com o fator 10 ativado. A antitrombina também vai ter a potencialização, tá, para se ligar ao fator 9, fator 11, fator 12. Então, veja, a heparina, ela funciona como um agente potencializador da antitrombina 3, gerando aí a inibição da cascata da coagulação. Tá? Então, eu preciso da heparina para potencializar a antitrombina. Lembrando que antitrombina é uma substância endógena, tá? Presente na nossa circulação. Ok? A proteína C ativada pela trombina, né? Atividade anticoagulante e fibrinolítica. A vitamina K e proteína S são cofatores. Então, eu tenho aqui a proteína S como a vitamina K como agentes cofatores para potencializar a atividade anticoagulante da proteína C. Lembrando que os contraceptivos inibem a proteína C, tá? Então, veja, a proteína K, um fator importante, né, na atividade anticoagulante. Ok? Aí surgiram as heparinas, né? Heparinas, heparina de baixo peso molecular, também chamadas de enoxaparinas, porque a heparina tem uma cadeia longa, né? E eles pegaram e o quê? Começaram a cortar essas heparinas. Qual o objetivo disso? Que as heparinas, as tradicionais, a não fracionada, ela só pode ser utilizada por via intravascular. Tá? Somente isso. Não tem outra forma. A heparina fracionada, ela já passa a ser utilizada de forma subcutânea. Então, você já consegue melhorar aí a forma de administração. Aí, então, que foram surgindo as heparinas fracionadas. Tá? Então, quando eu uso uma heparina, a heparina se liga à antitrombina 3 e você veja que ela acaba inibindo o fator 12 ativado, inibe o fator 11, inibe o fator 9, consequentemente inibe o fator 10, inibe a trombina, que é o fator 2. Então veja que existe aí várias formas de inibição
da cascata da coagulação. Ok? As heparinas fracionadas, elas também se ligam à antitrombina. Só que por serem menores, tá? Ela não consegue inibir muitos fatores pró-coagulante. As heparinas fracionadas, ao se ligarem à antitrombina, só sobra espaço para ela para inibição do fator 10 ativado, tá? Que é, né, a formação da trombina, que é um dos principais fatores pró-coagulante. Então, as heparinas fracionadas funcionam muito bem e têm uma boa atividade, né, porque inibe aqui, tá? Inibe a formação do fator 10 ativado. Ok? Então, heparina, todas, e heparina é fracionado, somente inibe o fator 10. Ok, gente? Beleza. Falei demais hoje. E aí? Perguntas? Ninguém abre a boca, ninguém fala absolutamente nada. Ou tá tudo bem, ou tá tudo mal. E aí? Não, tá tranquilo. O ritmo foi até devagar. Até estava pensando que o senhor tinha acontecido alguma coisa, que o senhor estava com um pouco de lentidão na fala, o que é bom pra gente, aluno, né? Eu Mas tô lento? tá tudo bem, né, professor? Eu tô lento hoje? Não, eu achei que estava um pouco, como é que eu vou dizer? Não é desanimado, mas parecia que o senhor estava fazendo uma certa força para falar, por isso que eu perguntei se estava tudo bem. Ah, tá. Não, é que eu tô cansado mesmo. Ah, entendi. Já acordei cansado hoje, mas para mim eu estava até num ritmo rápido. Não, o ritmo estava ótimo pra gente, mas parecia que o senhor estava fazendo força para conseguir falar, sabe? É o final do ano, precisando de Ah, tá férias. chegando, que bom. Todos nós, né? Precisamos acabar logo com isso. Muito bem, Com gente. certeza. Eu não vou mais à frente porque está faltando pouquíssima coisa para a gente terminar. Eu vou interromper a gravação. Nós vamos ter mais